93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta sexta-feira, dia 21 de junho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre ligando o telefone 2461-0093. É esse aí, ó, 2461-0093. Você concorre ao CD da Bruna Carla ao vivo. Um lindo CD da Bruna Carla ao vivo. Tem também aqui o DVD Louvorzão Parte 2, volume 3. DVD Louvorzão Parte 2, volume 3 de presente pra você. No Facebook da 93 FM. Já pra quem participar com a gente no Facebook da 93 FM, tem aqui o lindo CD do Jairo Bonfim, Eu Clamei, que é o CD do Jairo Bonfim, Eu Clamei. Tá no Face, corre pro Facebook da 93 FM, participe com a gente logo após o post. Temos uma foto aqui muito especial com o deputado Harold e também o querido doutor Jevaé. Sob esse post você coloca ali a sua opinião sobre o tema de hoje, dá o seu alô, sua mensagem, diga de onde você está acompanhando a gente. É bom demais ter a sua participação com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. A JR, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, a minha esposa ganha o dobro do meu salário. Isso até poderia ser bom, não fosse o fato de eu estar arcando com dívidas do passado. Com isso, ela assumiu praticamente todas as contas da casa e agora pensa que pode tomar as decisões sozinha, sem ao menos me consultar. Eu confesso que me calo, primeiro porque eu não me acho no direito de falar nada. Segundo, porque sei que ela não aceitaria e as brigas seriam inevitáveis. Mas nada disso me faz bem. Perdi a alegria do casamento. Como fazer um casamento dar certo quando os papéis de marido e mulher estão trocados? É possível ganhar menos que minha esposa e ainda assim ser o cabeça da minha casa? O que fazer quando a mulher pensa que manda em tudo, inclusive no marido dela? Na 93 FM. J.R. Vargas E o Debate 93. Deputado federal Harold de Oliveira com a gente no programa de hoje destacou a frase inicial: minha esposa ganha o dobro do meu salário. É uma frase interessante que muita gente utiliza. O seu problema é meu sonho, não é? Muita gente gostaria, mas o ouvinte está aí dizendo que tem. Bom dia, deputado Harold. Bom dia, JR, bom dia, debatedores. Bom dia, queridos ouvintes da 93. Eu logo peguei a primeira, porque esta é uma realidade do mundo moderno. Nós vivemos esses últimos decênios, vamos dizer assim, desde o começo do século passado, um movimento pela justamente a liberação da mulher para as atividades, né, que os homens também desempenham. E hoje a mulher ocupa funções muito importantes. Até nós temos uma presidente da República no Brasil, nós temos no setor financeiro muito mais mulher do que homem. Então nós estamos vendo que em certas áreas, é claro que ainda existem injustiças, podemos dizer. Isto muda a relação, evidentemente, dentro da família, muda o tipo de relação, mas não quer dizer que, do ponto de vista bíblico, mude a questão do cabeça do casal, que isto é outra coisa. Então eu acho isso absolutamente normal e fico feliz, porque cada vez que ele constatar que mulheres estão ombreando com os homens e, por conseguinte, como o salário
traduz a produtividade de quem trabalha, isso é muito importante, porque a mulher está produzindo para a sociedade. Então, eu fico muito feliz. Então, essa é a minha colocação inicial. A nossa querida Edeni é cantora e compositora, uma das nossas 2 meninas à mesa hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa você sobre a frase inicial, minha esposa ganha o dobro do meu salário? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, a nossa audiência é mais do que qualificada, a audiência 93, é sempre muito bom quando o deputado está na mesa, ele tem uma palavra muito sábia, eu fico só ouvindo assim, fico só aprendendo. Bom, como você disse, JR, o sonho de um, o problema de um é o sonho de outro. E diante dessa frase, eu vejo quanto a vida é simples e nós complicamos, né? Porque hoje em dia, com tanta gente ganhando pouco, você tem uma esposa ou um esposo, que seja aqui a ênfase hoje em dia na esposa, que ganha o dobro. Gente, isso é uma maravilha, isso é uma bênção, né? Eu vejo quanto Deus, ele abençoa e nós não sabemos administrar. Porque a questão aqui, para mim, não está em quem ganha mais, quem ganha menos. O problema está na administração e, como o deputado falou, a questão toda é o padrão bíblico, né? O padrão bíblico a gente tem que seguir, independente de quem ganha bem, quem ganha mais, quem ganha menos. A questão toda é, Deus abençoa o homem e, mais uma vez, ele não sabe administrar a bênção que recebe. Dr. Gevaer, conosco hoje no programa também. Muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, bom dia, essa imensa família 93, um prazer estar aqui novamente. Eu acho que a coisa não é tão simples quanto a gente está falando aqui, porque o dinheiro tem um significado na vida das pessoas, e esse significado é muito relacionado com o poder. Então as pessoas, infelizmente, entendem que quem tem dinheiro tem o poder. E quando isso acontece na família, às vezes essa mulher que está tão abençoada, e é verdade, com um belo salário, ela administra essa vantagem como um exercício arbitrário do poder. E aí que as coisas começam a complicar. No imaginário popular no Brasil e no mundo inteiro, ainda a hegemonia masculina é no sentido de que cabe ao homem a tarefa de liderar a sua casa em todos os aspectos, inclusive no aspecto patrimonial e financeiro. Quando isso se inverte, há um desequilíbrio. Para você ter uma ideia, JR, há estatística séria de que quando acontece esse desnível financeiro, aumenta em 10% os problemas de disfunção sexual do homem. O homem se sente tão atingido com essa situação que interfere até na própria sexualidade masculina. E considerando que no Brasil 37% dos lares são administrados por mulheres, se imagine o número de gente que está com problema sexual. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o tema é muito bom da gente tratar aqui, principalmente porque nós cristãos temos a tarefa de orientar as pessoas de como proceder, porque essa é uma realidade inevitável. Pastora Selma Castro, da Igreja Metodista em São Vicente, que é um dos distritos de Cabo Frio, muito bom dia, seja bem-vinda, muito bom tê-la aqui entre nós. Uma das nossas 2 meninas da mesa de hoje, que pensa, irmã, sobre essa frase inicial: a minha esposa ganha o dobro do meu salário. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, cumprimentar a mesa, que é muito bom estar aqui com vocês. Eu creio que todos já falaram, né, sabiamente a respeito do assunto, mas eu quero assim expressar a minha opinião em relação a esse assunto. Eu acho que o que está em jogo aqui não é exatamente o salário que a esposa desse homem ganha, mas é a vida em comum deles, porque eu tive o prazer de ler o texto, eu estava lendo o texto, e eu percebi uma coisa muito interessante. Eu percebi que essa trajetória na vida dessa mulher, que agora ela é algo que ela conquistou, porque a nossa vida é assim, a nossa vida é feita de conquista. E nas conquistas nós temos que realmente aprender a administrar, porque a vida ela é uma administração, né? Então eu percebo quando o rapaz que manda o ouvinte, né, no caso, que ele manda esse e-mail pra gente, eu percebo que isso está sendo incômodo para ele. Está incomodando bastante. Está incomodando ele, por quê?
ele está se sentindo assim, uma pessoa incapaz, porque biblicamente o homem ele é o provedor da família, né? E o homem é aquele que, como a Bíblia diz, que o homem viveria do suor do seu rosto. Então eu percebo assim uma insubmissão também da parte da mulher, a partir do momento que ela passou a produzir mais. Ela também passou a ter um princípio de insubmissão. E isso está gerando o quê? Está gerando um conflito no cônjuge. Uhum. Né? Está gerando assim uma certa dificuldade no relacionamento dos dois. Tanto é que essas coisas estão aqui. Agora, vocês também entendem, e aí eu não sei se vocês estão de acordo ou não, que nem sempre a mulher precisa ganhar mais para querer mandar no esposo. Não sei se as meninas concordam. Concorda, pastora? Concordo. Edeni, concorda? Eu concordo e eu, inclusive, vejo... Concorda, né? Então só vou contar a sua história. Tá vendo como é que são as coisas? Concorda e quer falar. Concorde e quer falar. É exatamente isso, não né? são todas, mas não são todas. Não são todas, não. Pensam que manda o marido, só as vivas. Só... Escutem bem, 2 ouvintes aqui. Um dia uma dizendo o seguinte: olha, minha mulher não ganha mais do que eu e mesmo assim ela manda em tudo. E ele diz: e eu não esquento não. Entendeu? É bom não esquentar. É bom não esquentar. Aqui de Bom Sucesso, outro ouvinte dizendo: minha cunhada não ganha mais que meu irmão, mas manda mais do que ele. Agora fala, Edeni. Então, JR, inclusive o que eu iria falar é porque está assim totalmente implícito no texto. Aqui o texto, ele de uma certa forma nos mostra que o problema se agravou quando ela começou a ganhar mais, mas a partir do momento que o homem não pode falar nada, que vira uma briga e vira uma confusão, a mulher é rixosa, isso aqui não tem nada a ver com salário, não. Isso aqui tem a ver com insubmissão, com personalidade, temperamento colérico. E com casamento e com casamento desestruturado. Eu vejo na realidade que isso aqui foi aquela gotinha que pingou e transbordou o copo. O problema não foi a gota, o problema era o copo que já estava cheio. Que já estava enchendo. Olha aí, olha, a nossa pesquisa 93 de hoje tem a seguinte pergunta para você que está acompanhando a gente. Olha, escuta só. Você conhece alguma mulher que, por ganhar mais que o marido, manda em tudo na casa? É a pergunta que a gente faz. Vamos ter agora o resultado parcial com a nossa Marcela Bastos. Pesquisa 93. E aí, Marcela, bom dia. Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. 56% dos nossos ouvintes afirmam que não conhecem, não. Não conhecem? Não. 56 não conhecem. Tá. Olha aí, que coisa. Vou ver aqui pela internet, aqui no Face, um ouvinte dizendo assim: conheço sim, a minha mãe, já é aqui um camarada dizendo aqui, mas aqui outro ouvinte, mas se a mulher recebe mais que o homem, isso só lhe dá direito de ter uma atuação mais firme, isso só lhe dá direito de ter uma atuação mais firme e participativa. Muda alguma coisa, gente? Porque nós estamos falando de casamento, não estamos falando de pessoa que tem mais dinheiro do que outra, não estamos falando de um poder econômico, nós estamos falando de casamento. E aí, deputado Harold? Eu gostaria de colocar sobre esse ponto exatamente. Na realidade, o doutor Gevaer já colocou aqui, que a única forma líquida de poder é o dinheiro. O dinheiro não é o cargo, não é nem sequer o conhecimento, porque se as outras pessoas são capazes de entender o que você sabe, não tem nenhum sentido, né? O conhecimento, a gente tem que entender o seguinte: o conhecimento só vale e te dá condições de destaque entre pessoas que também conhecem, senão ninguém entende, não adianta. Então essas questões, então o poder é o dinheiro. O dinheiro, na realidade, é a forma líquida de poder. E quando entra numa casa, a questão financeira pode entrar por um dos dois lados, não importa, porque também é bíblico que o casal é uma só carne. Ali está uma única família. Então, é uma bênção. Foi dito logo de início, isso é uma bênção. A bênção que está vindo através de um ou através do outro, não importa, vem para a família, vem para o casal. É assim que eu encaro. Então, existe problemas que não é. Essa é a leitura primeira, mas tem uma leitura mais profunda nessa relação, que é justamente uma desestruturação desse casamento, uma falta de amor. Um momento como esse. E aí vem a gotinha d'água. A gotinha d'água. A gotinha d'água é essa. Muito bem. Concordam, companheiros? Eu ainda acrescentaria, concordo com tudo que o deputado falou, e acrescentaria o seguinte:
há por parte dele um sentimento de desvalor também. O fato dele ganhar menos que a mulher, porque são dois aspectos, né? A mulher ganhando mais do que ele, mas ele achando que vale menos do que a mulher também, porque tudo que a mulher fala bate nele. E a questão financeira é um dos aspectos da união que deve ser considerado, mas tem todo o resto. Por exemplo, hoje existem casais, e eu conheço vários, não é nenhum nem dois, vários, em que há uma inversão de algumas tarefas. Por exemplo, homens que vão buscar os filhos no colégio, que era uma tarefa de mulher, porque a mulher está trabalhando, tem um horário mais apertado. Na justiça, mais de 50% dos cargos são ocupados por mulheres. Mais de 50%. Ministério Público, magistratura, o avanço das mulheres na carreira jurídica é impressionante. Então tem ministras, tem desembargadoras, tem juízas, promotoras, defensoras, que têm horário para cumprir, e às vezes as tarefas domésticas dos seus maridos amigavelmente, vamos dizer, consensualmente, desempenham em benefício da família, o que não é desvalor para ninguém, porque não tem tarefa líquida para um ou para outro, destinada para um ou para outro. Agora, a mulher também se culpa quando ela ganha mais que o homem. E ela, para compensar, ela faz uma dupla e às vezes tripla jornada de trabalho, num desgaste imenso, como se ela se sentisse culpada de estar desempenhando perante a família aquele papel. Então é preciso carinho, compreensão, reflexão do casal para harmonizar essas relações que começam a complicar. Ele fala tripla jornada de trabalho, referindo-se à normal do trabalho, que ela vai onde ela tira os proventos, e depois é como mãe e como esposa. Exatamente. São mais duas jornadas. É isso mesmo. Aqui uma de nossas ouvintes no Face dizendo: a mulher pode até ganhar mais que o esposo, mas não é por isso que ela deve esquecer que ele é o cabeça. Aqui dizendo: meu esposo adoraria que eu ganhasse mais do que ele para gastarmos juntos, diz aqui a nossa ouvinte. Outra ouvinte dizendo: conheço uma que só porque o esposo dela deixa o dinheiro do ordenado dele com ela diz o que ele pode ou não comprar. Existem mulheres que não se submetem aos mandamentos bíblicos. Opiniões de duas de nossas meninas nos acompanhando agora. A nossa ouvinte que manda aqui, aliás, o nosso ouvinte que manda o e-mail, ele diz ainda: isso poderia até ser bom, não fosse o fato de eu estar arcando com dívidas do passado. Então eles tiveram uma dívida, ele tem a receita dele, ele está com a receita dele cobrindo a dívida do passado. E ela assumiu as contas atuais, tá certo aí? Isso. Beleza? Com isso ela assumiu praticamente todas as contas da casa. Agora pensa que pode tomar todas as decisões sozinhas, sem ao menos me consultar. Ele nem tá querendo muita coisa, não, ele tá querendo só ser ouvido. Deve conhecer a mulher que tem, né? Ele deve querer ser só ouvido. É difícil, as meninas aqui à mesa, pastora Selma, Edeni, esse tipo de combinação, de acordo, de contrato restabelecido, que envolve uma postura. O meu marido é o cabeça, essa ideia do provedor, que a impressão que a gente tem é que o provedor é aquele que traz o dinheiro, e somente isso, não é aquele que provê equilíbrio, provê harmonia, prover tranquilidade, prover serenidade, porque são várias formas e até de se prover. Compreensão para o fato da mulher ganhar mais. Exatamente. E aí, meninas? Meia provisão. Eu acho assim, eu penso assim, eu acho que o que firma um casamento, em primeiro lugar, é o amor e a afinidade. Eu acho que quem se ama e tem afinidade, isso vai ser compreensível em todas as áreas da vida do casal. O casal que tem afinidade um com o outro, né? Eles vão ter um entendimento do que é produtivo para a vida familiar e para a vida do cônjuge, em todos os sentidos da vida deles. Eu acho que está faltando aí mais orientação mesmo. Eu acredito até que o casal se ame. Mas, devido às dificuldades que o casal está passando, né? Eu não sei como ele fala, ele está pagando dívidas anteriores, dívidas que ele tem que debitar. Deve ser crédito consignado, que não dá para dividir agora, né? Não é. Famigerado crédito consignado.
ele precisa debitar essas contas, né? Então, com isso, o que aconteceu? A mulher, por sua vez, ela se sentiu na responsabilidade de assumir as despesas. Mas era só a despesa, né? Mas eram só as despesas. Ela tinha que assumir a despesa, assumiu tudo. Ela assumiu tudo, ela entrou no princípio todo de insubmissão. E aqui tem uma frase muito interessante, diz aqui, confesso que me calo primeiro porque não me acho no direito de falar nada. Era sobre isso que eu queria comentar, JR. Se ele se cala, eu acredito não é nem tanto nessa situação em si, mas eu acredito que muito mais por qual motivo essa dívida foi contraída, né? A sensação que dá é que agora é meio que uma espécie de vingança, né? Você se endividou, a culpa eu não tive nada a ver com isso, agora eu estou arcando com todas as despesas da casa, você fica calado aí, que eu vou mandar aqui, quem vai pintar e bordar o set sou eu. Porque eu não vejo quando ele diz assim, eu me calo porque não me sinto no direito de falar nada, não é no sentido tanto dela estar comandando, mas no sentido por ele ter se endividado. É como se houvesse essa coisa de lançar em rosto, e agora você vai ter que arcar não só com as dívidas, mas comigo, tendo que mandar e desmandar em tudo. Agora, quando se há entendimento do que é um casamento, né, do que é uma parceria, isso cai por terra. Qualquer tipo de problema nesse sentido cai por terra. Porque ou você é uma dupla ou você é um duelo, né? Então, a sensação que dá, que pelo menos nesse momento do casal, é que eles estão duelando. E casal é para andar junto, é uma só carne, como o deputado aqui falou. E exatamente a mulher ter o entendimento de que o homem continua sendo cabeça. Quando o doutor Gevaia iniciou a fala dele, ele até falou que não é tão simples assim. Não é simples no padrão, no meu ver, no padrão do mundo. Mas no padrão, para o servo de Deus, no padrão da palavra, daquilo que nós temos como regra de fé e prática, pode ser complicado no exercício, mas é simples de se entender, né? A mulher continua obedecendo ao Senhor, automaticamente submissa ao seu esposo, independente da posição dela. O problema é que hoje em dia os casais, como a maioria da humanidade, ainda que sirva a Cristo, né? Ainda que, entre aspas, evangélica, não se encaixa no padrão da Bíblia. E quando a gente não se encaixa no padrão da Bíblia, vai dar tudo errado. E aí, Gevaia? Ó, eu queria destacar aqui nesse ponto aqui da mensagem do nosso ouvinte, uma coisa interessante, o seguinte: a utilidade que o dinheiro tem para o casal. E às vezes acontece isso do homem, uma situação comum, onde o homem ganha mais que a mulher e que o sujeito paga todas as contas, ele se esforça, ele trabalha, e algumas tarefas de maior lazer, de maior visibilidade, ficam para a mulher. Então o sujeito reclama muito, poxa, mas eu trabalho muito para pagar as contas de casa, enquanto você vai à praia, você faz isso, você faz aquilo, você gasta o dinheiro com o cabeleireiro, você tarará, faz as unhas, que é uma coisa que eu não sei por que mulher nasceu com, eu acho que nasceu com 20 unhas, né? Porque elas fazem tanto as unhas. Com 10 mesmo, impressionante, né? Pois é, como é que pode, né? Tem tanta unha assim, todo dia elas estão fazendo a unha, mas de qualquer maneira, cada dia uma unha diferente. É que quem faz não sabe fazer. Porque, poxa, faz sempre, né? É o melhor unheiro. E cada dia aparece uma cor nova de esmalte. Tá? Pois é, tem mais esse problema. Então, mas veja só, também é importante que divida o casal o uso do dinheiro, que tanto o homem gaste com coisas que também deem prazer a ele, porque tem muito casal que só compete ao homem as tarefas chatas, de pagar dívida, por exemplo, como nesse caso, de pagar as contas da casa, de pagar a escola do colégio, do filho, o condomínio, não sei o quê, o supermercado, o cartão de crédito. E aparentemente compete a um dos dois desfrutar com alguma coisa diferente. Então, eu acho que é importante que o casal compreenda que eles formam ali uma parceria onde não importa quem desfrute, os dois estão desfrutando. Porque quem gosta mesmo, quem ama mesmo a sua esposa, quando ela está feliz e desfrutando, ele se sente bem pelo desfrute dela e vice-versa. Porque os dois formam uma parceria, como se fosse uma sociedade. E o resultado disso, no caso do ouvinte que encaminhou o e-mail, é que ele perdeu a alegria do casamento. É isso. Olha que nível chegou o relacionamento, a alegria foi embora. Ouvinte por e-mail dizendo: ganhar mais não é o problema, o ruim é quando você faz tudo para crescer e vê o marido limitado em relação ao crescimento profissional. Isso tem sido um grande problema no meu casamento. A mulher tem que ser auxiliadora e não mantenedora do lar.
e quando o chamo para conversar, ele se sente ofendido, humilhado e ainda me chama de metida. Veja aí, isso é uma questão que ocorre muito, essa acomodação. Existem pessoas, a gente está acostumado a ver isso, né? Nas nossas relações, né? Que não tem a mínima, vou falar a palavra que eu acho que é a correta, a mínima ambição de melhorar, de trazer algo mais para dentro de casa, como qualidade. Existem essas pessoas, sim, que e ainda se acomodam com muito pouco. E essa perspectiva de índice que tem a participação da mulher, nas classes universitárias, nos cursos universitários, também tem uma presença de mulher muito considerável em relação à presença dos homens. Verdade. Que existem homens que se satisfazem com determinado nível de vida, e existem mulheres que elas levantam os homens. Tem várias histórias, né, que todo mundo conhece, aquelas ilustrações do presidente da República, né? Já vi essa ilustração, vocês conhecem a ilustração do presidente da República? Conhece? Já vi com vários nomes. Fulana, mulher de fulano disse isso. Então são mulheres que levantam os homens, ou seja, elas conseguem estimulá-los, conseguem encorajá-los, conseguem tirar deles aquilo que eles têm de mais importante, a garra, a determinação, mas eventualmente isso pode ser que não funcione, e aí gera a frustração, o caso dessa nossa querida ouvinte que nos escreve agora o seu e-mail. Outro ouvinte dizendo aqui por e-mail: Débora, mesmo tendo posição elevada, respeitava a posição de Lapidote, seu esposo, como sacerdote do lar. Ela não tinha atitudes semelhantes às da esposa do ouvinte. Outro ouvinte dizendo: meu pai é aposentado e minha mãe também. Só que ela ainda trabalha fora, então a minha mãe ganha mais que o meu pai, e quem toma decisões aqui em casa é a minha mãe. Eu acho que não dá certo em um casamento a mulher ganhar mais do que o homem. Pelo que eu entendi, companheiros, veja se é isso aí. A questão não é o salário, a questão é temperamento, a questão é o acordo estabelecido em casa. O dinheiro a mais aqui é a pontinha, é a gota d'água aí, e que revela que, na verdade, quem já mandava era ela, independente de ganhar mais. Olha, mas desculpe te interromper. É isso, não, fica à vontade, fica à vontade. Eu acho que, historicamente, o homem exerceu o comando da família meio na pressão, meio na marra, por conta do poder que o dinheiro otorgava para ele. Então, o sujeito dizia o seguinte: aqui eu pago a conta, quem manda aqui sou eu. Eu como primeiro, o meu prato tem que estar pronto, a minha roupa tem que estar assim, porque eu pago as contas. Quando a mulher assumiu a posição de comando, ela inicialmente usou o modelo masculino, que é o pior modelo que tem. Então ela virou um homem de saias, ela comete os mesmos erros que os homens cometiam. Então ela diz agora assim: não, aqui quem manda sou eu, porque eu é que ponho o dinheiro dentro de casa. E nenhum dos dois está certo, porque o ideal é que os dois comandem a casa em conjunto, que eles estabeleçam regras de funcionamento, onde não importa quem traz o dinheiro, importa como é que aquilo é conduzido. E essa parceria, esse diálogo é que é difícil, porque ainda os modelos são muito fechados. Existiu um modelo masculino que não funcionou. Os homens comandaram o mundo mal. Vamos reconhecer isso. Hoje existe o modelo feminino comandando o mundo. E também não está muito diferente, não. O que eu acho que... Porque a mulher, ao assumir o comando, ela renuncia ao que ela tem de melhor, que é a intuição, a feminilidade, aqueles sentidos extras que a mulher tem. Já a neurociência identificou que a cabeça da mulher é melhor que a cabeça masculina. Ela pensa melhor. Não digo, não. É diferente. É diferente. Ela intui melhor. Ela intui melhor para determinadas tarefas. Uma mulher faz a tarefa com o dobro de competência do homem. Faz mais coisas ao mesmo tempo. É verdade, ela é melhor preparada para múltiplas tarefas. Então, mas o modelo que as mulheres, infelizmente, adotaram, não todas, é claro, mas uma imensa maioria, é o modelo masculino. E daí começa essa distorção. Então, eu acho que é preciso permear. Nós, homens, gostamos muito das mulheres, né? Então, e as mulheres gostam muito dos homens. Então é importante que a gente demonstre isso no casal e pronto. Olha que coisa interessante, um ouvinte nossa de São Gonçalo dizendo o seguinte: eu acho que o dinheiro sobe a cabeça. Fui casada e ganhava mais que o meu esposo, ele era autônomo, eu ajudei a comprar uns maquinários, a montar a sua loja.
mas depois que ele se firmou e abriu sua segunda loja, a minha ajuda deixou de ser importante e ele começou a não dividir as coisas comigo, a sair e não me dar satisfação. Tudo mudou quando ele começou a ganhar mais. Ele começou a ganhar mais. É o dinheiro? JR. E aí eu gostaria de tocar. Exatamente, eu gostaria de tocar no ponto em que muitas mulheres também, elas têm esse estigma de mandonas, de megeras, de que, né, às vezes o homem é um capacho, mas muitas vezes, eu entendo que algumas mulheres, elas não investem nos seus homens justamente pelo medo exatamente do que você leu. Porque quando você convive com uma pessoa, você sabe exatamente como é a pessoa. Na realidade, não está enraizado na mulher não querer trazer o homem para cima, não empurrar o homem para frente, né? Mas muitas vezes ela sabe que ao fazer isso, ela vai ficar para trás. Então é um detalhe que precisa ser analisado. Estou impressionado que é o seguinte, porque era exatamente assim pensavam os homens há alguns anos. Não deixava a mulher estudar. Não deixava a mulher trabalhar fora, porque aí ele tinha todas as estripulias dele e sabia que ela não tinha outra alternativa que não permanecer em casa silenciosamente cuidando dos seus filhos. Olha que mudança de perspectiva nós estamos vendo hoje. Mas na realidade isso acontece, mas talvez quando os homens tinham essa visão, eles tinham no sentido bem prático de que realmente a mulher ia ficar para trás e muitas vezes ela não era nem amada nem respeitada. Eu estou falando da visão da mulher, que ela vai continuar amando, ela vai continuar honrando, mas talvez ela não invista para justamente não acontecer o que aconteceu com o que você leu, entendeu? Porque isso acontece e infelizmente, e o que é pior, esse tipo de homem traz em si aquele sentimento de autocomiseração, autopiedade, e quando na realidade a mulher investe, a primeira coisa que ele faz é deixar ela para trás, e aí é complicado. Mas o que a gente vê com tudo isso? Que não é um casal. Né? Porque um casal, um investe no outro. Não interessa quem ganha mais, quem ganha. O importante, gente, não é quem tem razão. Eu costumo dizer, o importante é vamos ser felizes. Eu acho que tinha um modelo antigo que era o seguinte, a metade da laranja. Hoje existem situações que existem 3/4 da laranja é um quarto da laranja é outro, 10% da laranja é 90% é outro. O que importa não é o percentual da laranja que cada um representa. Importa que a laranja tem que ser desfrutada junto. E aí é que exige uma nova postura, mas não há dúvida, viu, JR e debatedores, e a minha opinião, que é um novo homem no mercado, na praça, na vida, e é uma nova mulher na vida, e é importante se adaptar a isso. É isso aí. Agora, o que eu acho importante é que a Bíblia permanece atual hoje, a mesma. E é a mesma. E o modelo bíblico é um modelo conceitual. Então, o modelo do casal bíblico, o comando, não importa quem ganha mais, quem ganha menos, quem tem mais poder, quem não tem. A representação bíblica é do homem comandando. E a mulher, eu me lembro de mulheres de antigamente que tinham a sabedoria e todas elas até reconheciam nas internas, né, entre a família, assim, eu sou o pescoço, a cabeça vai para onde eu quero. Então, deixa ele achar que manda. Deixa ele achar que manda. Não, isso é real. Eu penso também que isso está muito na origem do próprio casamento. Hoje, a gente antigamente noivava com a sogra, com o sogro, a gente discutia e ia amarrando as coisas até ter a segurança de, poxa, a gente vai casar e esse vai ser um casamento sólido, porque o amor existe, tudo tranquilo. Hoje o casamento, o apelo do casamento é puramente sexo, é puramente aquela paixão momentânea, que é real, ela existe, até o amor, mas não há conversa, não existe uma coisa mais profunda do diálogo, do acordo, como é que vai ser, como é que vai vencer. Então, essa estruturação pelo entendimento do que vai ser o casamento, poxa, a gente lembra quantas pessoas mais antigas, mas esperaram tempo para casar, porque tinha que alugar o pai, eu não posso alugar meu apartamento, eu não posso. Tinha um projeto de vida comum, né, em que as famílias entravam e cooperavam nisso. Então havia esse entendimento. Já hoje, esses casamentos não têm esse diálogo antecipado, não têm esse entendimento e se tornam frágeis. Aí essas questões se tornam gota d'água. Ouvinte de Niterói dizendo o seguinte: eu ganho mais que meu esposo e meu trabalho é fixo, o dele não. Todas as responsabilidades são dele
e quando ele não pode arcar com alguma conta, ele conversa comigo, nós dividimos. Para mim, ele é o cabeça, diz a nossa ouvinte. Outro ouvinte agora de São Gonçalo dizendo: a mulher tem que ser submissa, mas acho que o homem tem que ter paciência e continuar estudando e buscando crescer junto com ela. Ouvinte de Itaboraí dizendo o seguinte, hein? A mulher não precisa de dinheiro para mandar. Conheço mulheres que são mandonas por natureza, diz uma de nossas ouvintes. O debatedor falou que a mulher faz muita unha. Você já vai. Você já vai. Toma. Aí diz assim: aqui em casa é o contrário. Meu marido faz a unha toda semana e às vezes nem deixa a unha paga. Jesus amado. O mundo tá mudando, hein, gente? O mundo tá mudando, JR. Hein? Que é isso, hein? Tá mudando. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: JR, eu ganhava bem e ria do meu amorzinho. Ela estudou e entrou na firma como minha chefe e na empresa não pode ter parentes, ela me mandou embora. Ganhava bem, ria do meu amorzinho, ela estudou e entrou na firma como minha chefe, não podia ter parentes, ela me demitiu. Compartilha um dos nossos queridos ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Vou fazer um parênteses aqui, companheiros, para nós conversarmos um pouquinho também sobre essa movimentação toda. Já fizemos esses dias, temos analisado aqui com os nossos companheiros. É interessante que a análise, ela é sempre muito interessante, porque cada um tem um ponto de vista sobre esse assunto. Nós estamos aqui com a pastora Selma, que vem da região de Cabo Frio, temos aqui a Edeni, temos o doutor Luiz Fernando Jevaé, temos o deputado federal Harold de Oliveira, e essa movimentação que é brasileira. Ela está no país inteiro. Eu queria ouvir os companheiros sobre esse assunto. Nós vimos aqui ontem no Rio, especificamente para quem está no Rio, acompanhou de perto essa movimentação toda. Brasília, Belo Horizonte, Vitória, Recife, Fortaleza, Salvador, mais de 100 cidades, essa movimentação no país inteiro. Tivemos também já, lamentavelmente, o caso de uma morte registrada, e vocês acompanharam isso, em razão de um atropelamento. Nem tem a ver especificamente com reação à manifestação. É uma pessoa que estava no carro e aí ele enfim, você imagina, a pessoa fica amedrontada, você tem vários motivos que estão ali, não poderia estar ali, não devia estar ali, fez o que fez, naturalmente a justiça será feita nesse caso, mas o fato concreto é: temos uma vítima desse episódio envolvendo este tipo de cenário em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. No Rio, várias pessoas foram para os hospitais, vocês todos acompanharam isso aqui, país afora também. A gente tem um foco, a movimentação, ela é uma coisa extraordinária, e temos o mais, né? Aquela parte que você disse, olha, é isso, mas tivemos esses episódios assim. Eu quero ouvir a opinião dos companheiros, 4 microfones estão abertos, fiquem à vontade para começar. Olha, eu queria começar esse assunto porque eu entendo que tem alguma coisa que está sendo denunciada e que é muito boa, é muito positiva, é um bom exemplo de democracia, mas eu acho que existe uma situação que tem que ser destacada. A imprensa em geral está noticiando como uma coisa maravilhosa as manifestações, os protestos, etc. E eu também acho importante que o povo se manifeste. A única coisa que eu acho que é complicado é que existe uma coisa chamada direito da maioria e existe a ordem pública que tem que ser preservada. Não é possível a omissão do governo, seja municipal, estadual, seja federal, no sentido de permitir que as coisas tenham vida própria, que as manifestações ganhem volume sem uma ordem instituída. Então, a polícia tem que estar nas ruas, tem que proteger os prédios públicos, tem que evitar os excessos, tem que evitar o vandalismo, porque o problema todo é o seguinte: os manifestantes que não se posicionarem vão acabar endossando e permitindo que os vândalos infiltrados, que os bandidos infiltrados tomem a liderança do movimento. Então, tem duas hipóteses.
houve protesto, houve avanço, o governo recuou em algumas medidas importantes, houve o alerta. Bem, agora é o momento da reflexão e da avaliação dos resultados de tudo isso. Quem é a liderança dos movimentos para ser o interlocutor com o governo? Não tem liderança. Porque é um movimento acéfalo. Agora, como é que um movimento pode ser acéfalo simultaneamente em 20 cidades brasileiras no mesmo horário, mobilizando as pessoas? Então, tem alguma coisa, vamos dizer, não entendida aí, porque isso não é uma geração espontânea. Quer dizer, o povo não se organiza do nada. Então, as redes sociais é um movimento do passe livre. E quem são as pessoas? São os garotos, estudantes que estão lá falando e tal, e reivindicando, e eu acho muito bom, e é ótimo que o povo se manifeste, mas nós vivemos numa democracia que tem um sistema político vigente que há representação. Então, as mudanças a serem feitas, muito bem, elas devem ser motivo de transformação, de protesto, de manifestação, mas existe um meio democrático eleito por todos nós para fazer isso, que é o voto popular. Então, existe uma representação, seja municipal, seja estadual, seja federal. Existe uma ordem instituída, o país precisa se movimentar nos horários de trabalho. O direito da maioria tem que ser preservado, as pessoas têm o direito de se locomover, elas não podem ser impedidas. Uma pessoa não pode ser impedida de ir para Niterói porque uns vândalos ocupam a ponte Rio-Niterói, sem que a polícia tome providência para evitar isso. Então, não é possível que, em nome da livre manifestação, que eu sou totalmente a favor, em nome dessa livre manifestação, se permita o tumulto, a anarquia, o vandalismo, a violência e, principalmente, o prejuízo do direito daqueles que querem simplesmente ir e vir, voltar para suas casas depois de um dia de trabalho ou irem para o trabalho. Porque nem todo mundo tem essa disponibilidade de parar na quinta-feira, de parar na quarta-feira, de parar na sexta-feira. Tem gente que trabalha, tem gente que tem que sustentar a sua família. Então, que tem mais coisa para fazer do que ficar se movimentando e se manifestando. Eu tenho refletido muito sobre esse assunto, por causa da minha condição, inclusive de político, né? E eu diria até que o político, no meu entendimento, a omissão do político, o comportamento do político é a causa principal dessa movimentação, desse grau de satisfação. Como começou isso tudo? Existem, evidente, tremendos equívocos, né, nas políticas públicas, na área da saúde, na área da educação, enfim, todas as áreas que vão devagar ofendendo e indignando as pessoas, sendo que uma das maiores delas, no meu entendimento, é o fato de nós termos condenados, apenados, prontos para irem para a cadeia, legislando no Congresso Nacional. São meus colegas lá, estão lá legislando e assumindo a tribuna para dizer como tem que ser feitas as coisas. Ora, isso é um escárnio à nação, Então, esse MPL, esse movimento Passe Livre, que não é uma coisa nova, isso já existe lá em São Paulo, como um núcleo que congrega essas esquerdas, já com esse objetivo mesmo de mobilização, etc., iniciou, com o aumento das passagens, iniciou esse movimento em São Paulo. E o tiro saiu pela culatra. Por quê? Ele iniciou o movimento pelo São Paulo num momento e numa época em que a internet tem capilaridade e a classe média toda está interconectada, trocando informações, bem informadas nas redes sociais, sabendo o que é. É acéfalo, claro, esse movimento na internet é sem intermediação, é a característica das redes sociais, é a desintermediação, não tem intermediários. Não é comunicação de massa em que o editor dizia as coisas e todo mundo, aquela massa heterogênea, ouvia, aceitava ou não, mas ficava ouvindo. Não, agora não. Agora a comunicação de massa perdeu essa força. E o que assume a força? É esta comunicação interpessoal que toma características massivas dentro da internet. E foi o que aconteceu. Então, todas as frustrações, as decepções, as indignações foram enchendo esse pote. E a questão lá
dada a passagem, passou a ser o quê? Uma gotinha d'água, pá, transbordou. Agora, porque quem está indo para a rua e lotando as ruas, os badeneiros são minorias que estão infiltrados, se infiltram, né? Agora, quem está... É o povo de bem, são famílias, crianças que vão para a rua para manifestar de alguma forma indignação. Quem é que é responsável por isso? Isso é todas as classes políticas, porque não há representação. O povo não se sente representado pelos seus políticos. Há um distanciamento. Não existem partidos políticos. Tem 30 partidos políticos. Meu Deus, 30 partidos políticos. Para quê? Para fazer esses negocinhos, negociatas? O povo percebe isso tudo e está indignado. Então, eu vejo dessa forma. Acho que é um alerta para todos nós. A próxima eleição vai ser, o bicho vai pegar, porque esta mesma rede vai continuar funcionando e trocando informações. Vamos ver o que é. Se não deu certo, tem que achar outra maneira. Não dá. As medidas que têm que ser tomadas imediatamente para dar uma resposta a esse movimento é, primeiro, botar os mensaleiros na cadeia. Mas isso pode ser feito imediatamente. Votar imediatamente essa PEC 37 para a gente enterrar essa PEC para manter o Ministério Público como um órgão de investigação da autoridade, investigação dos desvios das autoridades. Enfim, nós temos várias medidas que podem ser tomadas imediatas, porque as medidas mesmo na área econômica, que é o nosso maior problema, inflação, essa demanda tempo. E o governo tomou medidas paliativas, porque precisa se reeleger no ano que vem. Então não pode tomar medida para acertar as coisas. Agora mesmo o Fed, que é o Banco Central Americano, retomou a sua política, está retomando a sua política de tirar os benefícios que dava à sociedade, porque a economia americana está se recuperando. Ora, isso funciona como um aspirador de todo o dinheiro, todo o dólar que está no mundo. E nós estamos aqui como periferia. Nós vamos entrar num período, se não for tomar medidas muito sérias e imediatas, de médio e longo prazo, em crise econômica. E tudo isso vai se somando. A pior de todas é a que dá no bolso, é a carestia que está todo mundo percebendo. Meninas. Com certeza. JR, há um dizer aqui no Brasil que o Brasil é uma terra boa, né? Tudo que se planta dá. E realmente, se plantou corrupção, injustiça, desigualdade social. Isso brotou, deu seus frutos. O brasileiro está aí nas ruas, reivindicando os frutos que foram gerados por quem plantou. Mas é importantíssimo, como já foi dito aqui, que haja uma organização, que haja uma cabeça. Nós estamos falando aqui de cabeça. Se é acéfalo é porque não tem cabeça, não tem cérebro, né? Não tem uma direção. E o que falta exatamente nesse povo é isso, é essa direção. Direção justamente para que a minoria dos vândalos não tomem conta e não desfaça um objetivo e um propósito que dá fruto, que inclusive já deu, né? Foram as passagens aí voltaram para os seus preços do preço anterior, e automaticamente você vai vendo que o resultado está exatamente nisso, na organização e na direção que se precisa ter cada objetivo que se vai na rua mostrar. Mas veja, as passagens voltaram ao nível anterior, mas como não era o motivo desta revolta, não aconteceu nada. Ontem tivemos, né? Na realidade... Foi anteontem que as passagens voltaram. Eu até entendo. Ontem ocorreram. Então não é a passagem, não é isso. Exatamente, a resposta não é isso. Foi uma gota d'água. É uma gotinha d'água e eu tenho medo... Para ficar claro que não é isso. E eu tenho medo que essa questão da passagem seja apenas aquele paninho. Sabe aquele pano morno que você coloca ali? Ou pano frio que você coloca quando alguém está com febre, para a febre abaixar? Eu tenho medo que seja apenas isso. Porque... Não é só isso. Não vai fazer qualquer efeito. Não fez qualquer efeito. Muito bem. Ouvimos aqui os companheiros sobre esse assunto. A pastora Selma não quer se pronunciar a respeito, já consultei aqui internamente, tem liberdade também de não se pronunciar, absolutamente livre. Deixa eu fazer um pronunciamento sobre esse assunto, dar meu posicionamento. Agora não é a opinião da rádio, é minha opinião pessoal. Isso eu quero distanciar as duas coisas aqui para ficar bastante claro, não é opinião da rádio, mas é a minha opinião sobre esse assunto. Primeiro, que todo movimento de massa, ele tem sempre um grupo que destoa. Você tem uma torcida organizada, quem já foi estádio aqui sabe muito bem disso. Você tem uma torcida, a torcida está ali, você tem 30 mil pessoas torcendo pelo mesmo time e dentro dela existe eventualmente alguns distúrbios que acontecem aí. As cidades, mas referindo aqui ao Rio,
ela tá cheia de gente mal intencionada. Tem bandidos, por isso tem assalto. Por que tem gente presa? Porque tem gente sendo assaltada, tem gente infringindo a lei o tempo inteiro. Essas pessoas, elas estão soltas nas ruas, elas estão ali o tempo inteiro. O centro da cidade é um lugar que tem muito assalto, aquela região toda, a região tem muito assalto. A imagem de helicóptero que mostra um camarada com uma TV, eu não sei se era de LCD, de LED ou de plasma, entendeu? Mas era fina, não era antiga, nas costas, correndo, e a gente viu o camarada correndo, passando no meio das pessoas, e as pessoas correndo dele, porque sabe que o cara tá errado, as pessoas correram dele, tá certo? Vocês viram essa cena? Vocês viram essa cena, né? Enfim, lamentavelmente o helicóptero não deu aquele zoom, entendeu? Para pegar a cara do sujeito, porque isso facilitaria o processo, como aquele rapaz de São Paulo que quebrou a prefeitura e ele estudante de arquitetura. Que brincadeira. Então você imagina, o que é um estudante de arquitetura que destrói a própria arquitetura? Bom, no frigir dos ovos aí nós temos o movimento do Passe Livre que já anunciou que está fora. O movimento do Passe Livre disse, paramos aqui. Paramos não, ele perdeu o controle e foi expulso. Foi rejeitado pela massa. Olha, a colocação é diferente. A inversão. Muito bem. Ele foi rejeitado pela massa. Vimos ontem a tentativa e a perseverança de partidos políticos entrarem. A gente viu que reação que aconteceu. Quase apanharam. Massa é massa. Massa é massa, é uma coisa difícil de controlar e etc. Agora, o resultado final disso aí é o seguinte: o que parece que as pessoas estão indignadas é com o gasto excessivo com a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. A perspectiva é a seguinte: peraí, se abaixou a tarifa de ônibus porque nós pressionamos, podia ter sido mais barata já ao longo do tempo. Talvez isso alimente a continuação de um processo como esse. O camarada faz uma conta e diz o seguinte, pera um minutinho, quer dizer que a Copa do Mundo custou não sei quantos bilhões. Se esse dinheiro existe e se esse dinheiro pode ser investido, por que não pode ser investido em outras áreas como essas? E são sempre as duas áreas. O que as pessoas pedem? Saúde e educação. São as duas áreas. Por que não se faz, então, um acordo extremamente claro e público de equivalência? A equivalência no investimento. O mesmo valor que foi investido. Quanto foi investido? X milhões. Governo federal investiu X milhões, estadual X milhões, municipal X. Então vamos fazer o seguinte: equivalência, tranquilamente claro, público, com vigilância de Ministério Público, com vigilância dos partidos políticos, das lideranças mais diversas, para que a gente veja o seguinte: olha, se foi possível investir naquilo ali, isso pode ser investido também ali, porque o que deixa as pessoas atordoadas, e o discurso da maioria é o seguinte: os estádios estão lindos. E, sinceramente, eu acho que a Copa está perdendo a graça depois de tanta coisa. Mas você vê um estádio extraordinariamente lindo, bem feito, e do lado você tem um hospital municipal, estadual ou federal caindo aos pedaços. Então, no mesmo hospital para onde foram as pessoas ontem, o mesmo hospital lotado, é o mesmo hospital com dificuldade. Isso aqui não é um discurso político, eu não sou candidato a absolutamente nada, mas é a minha opinião pessoal sobre esse assunto. Acho que alguma coisa tem que ser feita e está sendo feita. Acho que a movimentação aí, o que vai acontecer, olha, hoje eu recebi aqui, parece que tem hoje manifestação na Baixada, São João, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, tem manifestação na Barra, tem manifestação em Maricá, é o que nós temos ouvido. Ou seja, aonde? Pode falar no microfone, pastor. Isso pode, vai. Araruama. Ou seja, a impressão que tem é que é um processo que vai continuar. De que forma e para onde ele vai é que nós vamos ver. Agora, a motivação são esses fatos, essa cesta de indignações, no meu entendimento. A questão de não ter uma liderança ou um partido político, isso é muito importante e muito bom, porque se tiver, nós teremos naturalmente daqui a pouco um ditador, não tem a menor dúvida, porque conduz essas massas. Então por isso que esse momento acéfalo é importante que seja, porque ele não é um movimento desinformado, não, é um movimento da classe média. Quem está indo para as ruas não é só a juventude, majoritariamente sim, começou, mas agora está indo todo mundo para a rua, não se trata disso. Eu acho que esse movimento, se tiver uma resposta rápida,
esse que é o ponto. Do governo, né, sobre algumas dessas questões, eu citei aqui algumas, botar na cadeia, que é rápido, é só o Supremo se reunir e dizer, olha, vamos botar logo na cadeia, que aí a população diz, opa, valeu, funcionou. É votar essa PEC aí que tira o poder do Ministério Público, para dizer, poxa, nós queremos manter o Ministério Público, e acabar com aquelas tentativas lá de flexibilizar a lei, como é que chama essa... a lei aí do ficha limpa, que eles querem flexibilizar para poder botar bandido lá de novo. Então, todas essas coisas, é tomar medida rápida, isso já é uma resposta. Sim, pastora, quer falar? Eu me lembro que em Provérbios tem um versículo que a palavra de Deus diz assim, não despreze os pobres, pois quem defende os direitos dele é forte. Ele lutará contra você para defendê-lo. Eu me lembro bem dessas marchas que aconteceram aí para Jesus. Eu creio que muitas potestades, muitos principados do ar, eles foram destronados. Porque eu posso olhar também, a gente pode aqui à mesa, a gente pode observar também, por que eu não queria dar minha opinião em relação a isso? Porque eu sou meia leiga no assunto. E nós temos aqui pessoas que o deputado Harold de Oliveira, ninguém melhor para falar sobre isso do que ele, porque ele é um deputado. Ele expôs para nós a opinião dele e também o doutor Jevaé, né? Mas eu acho assim, que isso também, isso não é só um movimento, como é que eu vou falar assim, carnal, isso é um movimento espiritual. Eu acho que alguma coisa no geofísico foi abalado, alguma estrutura no mundo espiritual, porque isso foi uma coisa assim, irmãos, uma coisa muito assim, importante. Foi uma coisa muito importante que aconteceu na história do Brasil. Nunca houve isso, né? Houve uma manifestação um tempo atrás, mas com colo, né? Que o pessoal foi pra rua com a cara pintada e tal, mas não um movimento tão grande como esse, porque isso está se estendendo, né? Inclusive, nós temos países no mundo que estão apoiando, aderindo a essa manifestação aqui nas redes, especialmente nas redes, muitos cristãos pedindo oração, muitos cristãos juntando todas essas coisas, as manifestações todas com a vida espiritual. Muitos cristãos indo para as ruas e muitos cristãos também indo para as ruas orando, pedindo oração. Essa é a manifestação que tem. O número de pessoas no Facebook, por exemplo, que mudaram, como é que chama? É capa que fala? A capa com verde, amarelo, com bandeiras. Eu nunca ouvi o hino nacional nem quando eu estudava na escola primária, que a gente era obrigado, né? Que vinha impresso no material. Nunca ouvi tanta gente cantando o hino como nós estamos ouvindo recentemente. Isso também é um exemplo interessante. JR, só para fechar a minha participação nesse tema, eu acho o seguinte: a análise do deputado Harold foi perfeita do ponto de vista social, político, etc. E eu concordo com tudo que ele falou e acrescentaria o seguinte: é importante que os manifestantes, quem está participando disso, quem vai para a rua hoje, quem imagina aí na semana que vem, entenda que é importante que não se perca essa força desse movimento com a permissão do vandalismo, porque o próprio manifestante que está ali, quando sentir que a coisa está perdendo o controle, por exemplo, já foi feito isso em outros países, se senta. Então o sujeito para. Isso que você acabou de dizer, quando o movimento legítimo, real, reivindicatório de coisas de boa fé, da família brasileira, do cidadão consciente, sentir que está perdendo o controle da coisa, se senta, para. Porque o problema é o seguinte: tudo isso endossa o vandalismo. É uma forma de manifestação dele contra isso também. Porque o problema é o seguinte: o que vai acontecer é que a perda do controle, a quebra da ordem pública vai permitir consequências graves para isso. Não esquecer, né, que tem que respeitar o patrimônio. Não esquecer que existem partidos políticos que quiseram e se programaram para assumir o controle. Até o maior partido da República, nós vamos agora entrar na manifestação. Ora, para quê? Para assumir o controle. E se o caso é não assumir o controle, é exatamente isso que o Jevaer falou. Eu acho que o momento é importante, é um momento de inflexão.
O mundo está mudando, os paradigmas são quebrados, né? E nós temos que nos comportar de acordo com os nossos valores. Nossos valores quais são? São os que emanam da Bíblia. Se são valores bíblicos, nós temos que nos comportar segundo os valores bíblicos e no mundo nós temos que trazer esses valores para a nossa conduta. Saldo mundo. Muito Essa bem. situação. Quero agradecer a participação dos companheiros, as opiniões sobre esse assunto aqui no nosso Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos, vamos ao resultado e também aos prêmios do programa de hoje. Vamos lá, você conhece alguma mulher que por ganhar mais que o marido manda em tudo na casa? Olha aí. 48% dos nossos ouvintes afirmam que sim, mas a maioria tá vendo aí, 52% deles disseram que não. Quero agradecer o carinho e a participação dos nossos ouvintes, prêmios do programa. Paulo Sérgio, de Jardim Nazareno, telefone 3656, final 68, participou da pesquisa e ele leva para casa o CD da Bruna Carla ao vivo. Já a Jurema dos Santos, de Niterói, telefone 3126, final 35, participou também da pesquisa e leva para casa o DVD Louvorzão, parte 2, volume 3. E a Rosigan Gomes, de Jardim Catarina, leva o prêmio do Facebook, que é o CD Eu Clamei, do Jair Bonfim. Eu quero te fazer um pedido, pode? Você vai se despedir, né, dos debatedores, depois que eles falarem, e você lê o tema de segunda-feira, eu posso voltar a falar? Eu vou deixar. Obrigada. A Baixada tá ligada na melhor. A Zona Oeste tá ligada na melhor. 93. Ô, gente, na segunda-feira nós vamos ter aqui um Debate 93 especial. Vamos tratar sobre um assunto muito interessante, muito importante. Foi aprovado, e você deve ter acompanhado isso, pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, o projeto de lei que vem sendo apelidado, chamado de maneira inapropriada de cura gay. Você deve ter visto isso sendo dito, sendo comentado pela grande mídia, enfim. O que esse projeto representa? Nós vamos tentar dissecar isso aqui, nós vamos abrir o projeto para tentar dizer para os nossos ouvintes o que esse projeto representa. Se aprovado, o que esse projeto muda? Por que muita gente não aceita esse projeto? Esse projeto dá direito aos psicólogos de proporem tratamento para a homossexualidade, derrubando assim normas do Conselho Federal de Psicologia que proíbem que a homossexualidade seja vista como doença. O Conselho, ele entende que um psicólogo não pode propor uma ação curativa, e especialmente do ponto de vista espiritual, para a questão da homossexualidade. Por que esse projeto tem levantado tanta polêmica? Nós vamos discutir esse assunto democraticamente, como sempre, mas sempre do ponto de vista cristão evangélico. Esse é o ponto de vista que a gente tem. Numa outra casa, as pessoas tratam sob um outro ponto de vista. Cada um tem a liberdade de tratar um determinado assunto sob ponto de vista. Uma casa com uma direção cristã, ela vai tratar esse assunto desse ponto de vista, embora caminhe sempre aqui trazendo as informações mais completas possíveis deste assunto que tem mexido com as massas, e você vai fazer parte desse Debate 93 especial. Por que é especial? Quando é especial é quando a própria emissora traz o assunto para ser discutido pelos ouvintes. Então, esse é um assunto que vai ser discutido segunda-feira com a graça de Deus. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. O irmão Raul está aqui ao vivo, agradecendo aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores também, a presença deles no nosso Debate 93 hoje. Com prazer, eu quero agradecer aos nossos queridos ouvintes que cada dia mais nos prestigiam, né? Um abraço especial para a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu falo Zona Oeste porque nós, neste mês, tivemos a grata surpresa de ultrapassarmos todas as expectativas em audiência na Zona Oeste. Isso são muito importantes para nós. Mas eu queria complementar esse debate, cumprimentando a produção, a discussão que foi feita dentro da rádio, para abordar esse assunto desse projeto de decreto legislativo que vai ser segunda-feira trazido ao debate aqui. Nós convidamos a autora a assessora autora do projeto, a pastora Damares Alves, que todos vocês já conhecem por seus posicionamentos. Ela estará aqui conosco na segunda-feira, juntamente com outros debatedores, para tratar desse assunto. Muito bem.
Giva, aquele abraço, irmãozão. Obrigado a você, um abraço para todo mundo e até a próxima. Edeni, aquele abraço, minha irmãzinha. Eu que agradeço, que Deus abençoe a todos, um abraço carinhoso para toda a audiência. Pastora Selma Castro, obrigado, Deus abençoe sempre. Obrigada pela rica oportunidade. Deus abençoe sempre, muito obrigado. Marcela Bastos. Bom, eu pedi a palavra de volta porque nesse domingo agora, dia 23 de junho, para você, nosso querido ouvinte, é aniversário do J.R. Vargas e a gente quer, como diz a Bíblia, quem honra, honra, nós queremos honrar, te homenagear, J.R., porque você tem sido um moço de Deus, né? Um moço, rapaz de Deus, gostou, né? Já ganhei o aniversário. Já estou satisfeito. Anos Não nem fala mais nada, não é? 81. Você tem sido bênção para os ouvintes, mas mais do que isso, você tem sido bênção para essa equipe. Você reparou, para quem está acompanhando a gente pela câmera, toda a produção está aqui dentro. Nós viemos hoje para te homenagear. Eu particularmente costumo dizer que eu admiro gente que passa por processos firmes no Senhor, né? As pessoas buscam muito milagres, mas poucos são aqueles que passam por processos firmes no Senhor, e você tem sido um exemplo pra gente por passar por um processo firme no Senhor, louvando o nome do Senhor, e a gente louva a Deus pela sua vida. E é por isso, daqui a pouquinho a Andréa vai falar, que a equipe, junto com a Rosane, com a Viviane, que são elas que cantam, obviamente, nós vamos cantar uma canção pra você. Olha aí. Pra você e pra todos os nossos ouvintes também, que diz assim, J.R., não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Nós vimos sobre isso, essa canção na sua vida ser verdade, e a gente quer continuar profetizando sobre isso, e isso sobre a sua vida, de que o trabalho todo é do Senhor, e nós somos gratos a Deus pela sua vida, Andréa. Eu sou uma pessoa muito privilegiada por ter pessoas tão especiais nessa equipe maravilhosa que é a 93. Essa semana foi aniversário da Viviane também, que é o meu braço direito aqui na rádio, e domingo é seu aniversário, JR. Eu queria deixar aqui uma frase que eu li, uma frase que muitos já conhecem, que amigo de verdade não é aquele que diz vai em frente, mas sim aquele que diz eu vou junto. Você vai junto como amigo, você vai junto como pastor, você vai junto realmente com a igreja. Então, assim, obrigada por estar aqui com a gente, tá? A gente te ama muito, eu te amo muito, tá bom? Antes do parabéns, eu teria que dizer, eu não me canso de realçar a importância, né, que tem o JR aqui na rádio. A importância dele como comunicador, mas principalmente essa importância decorre do reflexo da importância que ele tem como pastor. O JR, ele é um pastor, ele conhece a Bíblia, conhece todos os fundamentos bíblicos, tem a sua igreja e tem a sua responsabilidade como líder espiritual que é. Então, para a rádio, eu tenho dito várias vezes, vou me repetir, ele é uma âncora, porque o nosso compromisso primeiro na rádio é realmente com o reino de Deus. Nós temos dado essa demonstração. Então nós somos gratos a Deus que colocou o JR com a sua vida, com a sua experiência e com a sua competência para estar conosco, como esta âncora que ele é aqui na rádio. Então me junto a essas homenagens, são legítimas, tá? São legítimas, e eu trago o presente na segunda-feira. Muito obrigado, Deus abençoe. Nós iremos cantar e depois eu vou pedir a pastora Selma Machado para orar por nós. Ok, então é uma pequena homenagem aqui da nossa produção, tá, gente? Vocês que estão em casa ouvindo, é toda a equipe da produção da Rádio 93 fazendo essa homenagem ao JR. Na verdade, como eu sempre digo aqui, nós somos uma grande família mesmo. Então aqui a gente faz tudo, né? A gente canta, a gente sola, a gente faz tudo. Eu quero agradecer a participação do Felipe Souza, que veio aqui tocar pra gente, também é da empresa, da Eunet, e a produção vai estar cantando agora. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho
é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Nossa, vocês cantaram demais. Puxa, olha aí, contrato assinado aí, contrato assinado, né, deputado? Sensacional. Sérgio Elísio ouviu. E ficou animada. Quero agradecer a esse timaço maravilhoso, a esse povo de Deus extraordinário, essas meninas e meninos que fazem diferença nas nossas vidas. Eu tenho aprendido na vida de comunicador e quando se está emocionado é bom falar nada ou muito pouco. Então segunda-feira eu falo. Vamos orar, pastora Selma. Deus, ó Pai, nós louvamos o teu nome neste lugar, nesta rádio, nessa emissora, Pai, que muito tem abençoado tantas vidas, Senhor. Ó Pai, em especial queremos agora agradecer pela vida do teu filho, pastor JR, Deus, que tem frutificado nessa rádio, Deus. Pai, muito obrigada pela sua vida, pela vida familiar dele, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por ele, Deus. Pai, nós oramos agora pela sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida física, Senhor. Nós declaramos, Pai, as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida, Pai, do seu canal, Pai, porque ele é um canal fértil do teu amor, Pai. Tem falado, Deus, do teu amor às vidas. Tem tido, Pai, uma sabedoria tratável, porque o teu Espírito, Pai, tem dado ao pastor JR uma sabedoria tratável, Senhor. Seja com ele, seja com a sua casa, seja, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por esta oportunidade maravilhosa, Deus, de estarmos aqui. Obrigada, Espírito Santo. Nós te amamos. Dá-nos um bom dia. Com certeza, o dia será abençoado porque o Senhor está conosco. Amém, Pai. Obrigada. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.